Retratos de Cristo, de Jesus. Queremos falar a respeito de João Batista e de como ele via Jesus Cristo. O texto que nos inspira é no Evangelho de João, o capítulo 1, versos de 15 a 34, e depois o capítulo 3, versos de 22 a 30. Diz assim os versos de 15 a 18. João, capítulo 1, versos de 15 a 18. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Oremos. Pai querido, continua a falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. João Batista. Ele era aparentado de Jesus Cristo, ainda na barriga de sua mãe. Quando encontrou Maria grávida, João saltava na barriga de sua mãe Isabel. Contemporâneo de Jesus, provavelmente a mesma idade. Notemos aqui que em um momento na infância deles, eles se separaram e não vemos contato de um com o outro. João, ele vai para o deserto e torna-se um pregador. Ele vai para o deserto e vive de forma minimalista, comendo uma comida muito simples, vestindo roupas tão simples quanto, mas a sua mensagem era profunda e poderosa. Ele era respeitado por todos ali, sábios e os mais simples, por poderosos e por aqueles que estavam o acompanhando. João tinha uma palavra que vinha de Deus ao coração dele e anunciava sem dúvida nenhuma. João teve por pelo menos 3 momentos em que ele vai retratar Jesus. Quer seja Jesus passando por ele, quer seja as pessoas perguntando a João Batista sobre Jesus, ele vai descrevendo. Mas note com muita atenção que João, ele não convivia com Jesus nesses 30 anos, mas ele estava debaixo da direção de Deus, e por isso ele pôde dizer o que dizia. João foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Perguntaram a esse João quem era ele, se era Elias, se era um profeta, se era o Messias, e ele dizia: não, não e não. Eu sou a voz que clama no deserto e que prepara o caminho para o Senhor. E assim foi João. Ele pregou sobre o arrependimento, e arrependimento autêntico. Ele instituiu o batismo, e era o batismo do arrependimento, a ideia da purificação. E Jesus Cristo vai então tomar esse batismo e dar um novo significado. Também ensinou sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os caminhos de Deus. E tudo, mas realmente tudo que João fazia, apontava para Jesus Cristo. E então, João descreveu Jesus da seguinte forma: Jesus é muito mais poderoso que eu. Ele sabia quem era. João sabia que não era Messias, sabia que era um homem simples, servo do Senhor, mas ele sabia quem Jesus era. Naquele tempo havia uma ideia de que um que parecia o Messias e queria ser mais poderoso que outro. João nunca fez assim. Pelo contrário, ele sabia que Jesus era todo poderoso. Sabia que Jesus existia antes de tudo. Na criação, Jesus já estava. Aqui nós encontramos João reconhecendo a eternidade do Senhor. O Senhor que é fonte de graça e de verdade. Fonte. Porque era possível olhar para Jesus Cristo e saber que dele emanava não apenas a luz que nos ilumina, mas todo o amor e toda a verdade que precisamos.
João percebia isso. Jesus mantinha íntima comunhão com o Pai. Jesus revela a Deus e tudo o que faz revela o Senhor. Interessante como essa percepção de João a respeito de Jesus, ele via Jesus e sabia que era o Filho unigênito de Deus. Jesus estava já no meio deles, mas eles não reconheceram. É interessante como as coisas estavam acontecendo, e essa visão de João a respeito de Jesus vai nos ensinar, meus irmãos, ainda mais, porque ele vai saber que aquele Jesus era tão grande que ele, João, não era digno de desatar a correia de suas sandálias. João agora ele vai se humilhar, sabe por quê? Porque ele reconhece quem é o Senhor. Quando Jesus Cristo vem a João para ser batizado, João diz não. Não diz não com severidade, diz não por humildade, diz não porque sabia quem estava diante dele. Ele é que deveria ser batizado. Jesus, com amor e autoridade, insiste com João e ele obedece, porque ele sabia que diante dele estava alguém muito, muito maior do que ele. João escolheu se humilhar, ele escolheu ser João e não o Messias, ele escolheu apontar para Jesus Cristo, o Senhor. Em João capítulo 3, verso 30, ele vai dizer aos seus discípulos: importa que ele cresça e eu diminua. Quem dera que todos os crentes possam repetir esse verso em suas vidas, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. João fez isso. João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele sabia que estava diante dele aquele que seria o último sacrifício, o Cordeiro Santo, o Cordeiro lembrado da época da Páscoa, quando o sangue posto no umbral das portas salvou as famílias dos judeus no êxodo do Egito. O Cordeiro sacrificial, que o sangue derramado cobre os pecados. O Cordeiro de Deus que tira os pecados. Jesus é o Filho de Deus, e João vai repetir isso muitas vezes. Dele vem toda a autoridade e poder, e dele, a ele, toda a honra e louvor, toda a glória. É a autoridade do Senhor Jesus de parar tempestades e mudar corações. Jesus é muito superior a nós. Ele veio do céu. Jesus é aquele que fala sobre a eternidade, mas que muitos não darão ouvidos. João sabia do que dizia. Ele, como aquele que anunciava no deserto e pregava as verdades, sabia que muitos não ouviam, ou melhor, não queriam ouvir a mensagem de arrependimento. Jesus Cristo, quando vem ao mundo, vai enfrentar a mesma situação. Falar sobre amor, sobre verdade, sobre simplicidade, sobre arrependimento e a graça do nosso Senhor, não são um discurso em que muitos querem ouvir e aceitar. Eles não queriam. Preferiam manter uma religiosidade falsa, preferiam manter uma religiosidade superficial. Mas Jesus não veio aqui para isso, de forma alguma, e João sabia disso. João vai dizer que Jesus fala sobre a eternidade todas as vezes. Os poucos diálogos de João Batista com Jesus Cristo nos mostram, meus irmãos, que João tinha muito a aprender, mas ele tinha tudo para reconhecer. João Batista é um daqueles homens nas Escrituras que Jesus respeita, que ele vai honrar, que vai saber quem é e o que fez, e a sua história.
João Batista reconhece Jesus porque vê que Deus ama o Cristo, o Filho, e por causa desse amor que tão grande foi, que nos amou também. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus, isso é um fato, e que ninguém duvide desse princípio fundamental. Cada encontro com Jesus, uma face dele se revelava para João Batista, e ele para os seus discípulos. João termina a sua descrição de uma forma muito simples: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não verá a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. E assim, João termina o seu ministério. Mas adiante ele será injustamente preso, porque ele falava a verdade e não temia falar. Depois seria condenado à morte de forma terrível, mas João permanecia firme diante do Senhor. João Batista, como alguém pode conhecer tanto a Jesus? A vida dele nos mostra, primeiro, que João andou com Deus longos dias. Diz a palavra de Deus que o seu ministério era no deserto, e embora jovem, já havia um grande respeito e autoridade. Ele andou com Deus a sua vida, e todas as vezes que andamos com Deus e o tempo que passamos com isso, nos faz reconhecer Jesus mais e mais. Deu ouvidos e ouviu a voz de Deus. Foi o próprio Senhor que disse a João: aquele que chegar a você, pedir para ser batizado e o céu se abrir, este é o Messias. Ele ouvia a voz de Deus. João não se apegou a coisa alguma na terra, mas almejava o céu. O seu estilo de vida minimalista chama a atenção. Até a dieta podia ser absolutamente simples, muito simples. As suas roupas, mais ainda. O lugar onde ele ensinava não era um templo suntuoso, era um deserto com pedras. Dormia de forma simples e habitava assim, mas seu ensino era tão poderoso, porque nada neste mundo chamava a atenção de João, a não ser cumprir a vontade de Deus e preparar o caminho do Senhor. Nada neste mundo chamava a atenção de João. Será que podemos repetir isso também? João estava pronto para obedecer, independente das circunstâncias ou mesmo do preço. E João estava pronto. Ele foi talhado pelo Senhor, ele foi moldado pelas mãos de Deus e decidiu seguir. Ele estava pronto para viver e viveu. Ele estava pronto para apontar para Jesus e apontou. Ele estava pronto para preparar os seus discípulos, e alguns dos discípulos de João seriam discípulos de Jesus. Como que João, passando dos seus discípulos a mensagem, os símbolos, tudo o que fazia, sabe por quê? Porque João sabia que nada daquilo era seu. E ele sabia que diante dele estava alguém muito, muito maior, e a quem devia toda a honra, glória e louvor. A Trindade Santa se manifestou claramente duas vezes nas Escrituras. A primeira, na criação, quando no plural ouvimos: façamos o homem à sua imagem, a nossa imagem e semelhança, ou seja, a Trindade criando o homem. Mas também no batismo de Jesus, com João ali, ele viu a Trindade personificada, o Filho, o Pai, o Espírito. João viu o que pouquíssimas pessoas puderam ver. João fez
o que ninguém naquela época queria fazer. João descobriu que ele via Jesus em cada passo que dava, e ele podia descrever Jesus a qualquer pessoa que por ali passasse. Às vezes eu fico pensando por que João morreu daquela forma. Ele foi decapitado por conta de uma armação da sobrinha de Herodes, Antipas. Mas sabe que eu vejo como Deus agiu na vida de João. E podemos falar de João como a Bíblia fala de alguns outros, dos quais o mundo não era digno. E só alguém que viu Jesus como João viu, que podia falar de Jesus como João falou, e podia viver por Jesus como João viveu. E ele passou para a eternidade. O quanto você conhece de Jesus? O quanto e como está a sua caminhada? Um dos grandes ensinos de João Batista é que ele era uma pessoa absolutamente comum. João não fazia milagres. João não se importava com multidões. João não teve uma cultura rebuscada, mas João, o Batista, andou com Deus e conhecia Jesus. E você pode ser assim também. Todos nós, Igreja do Senhor Jesus, todos nós que possamos ser como Ele e ver Jesus e viver com Jesus. Certo autor disse que viver em Cristo é como estar ao arredor do céu. Que belíssima expressão. Por isso que João Batista, ele não estava no deserto, nem na região da Galileia ou Judeia. Ele estava nos arredores do céu e agora na presença do nosso Deus. Oremos. Ó Deus, faze-nos aprender com a Tua palavra, com o exemplo de João Batista. Faze-nos, ó Deus, ver Jesus Cristo e reconhecê-lo, ó Deus, e cada vez mais aprender mais dele. Faze-nos, ó Deus, viver em íntima comunhão contigo, de tal forma que nossas palavras, pensamentos e ações reflitam o teu amor, a tua glória, o teu poder. Que possamos, ó Deus, com nossas bocas anunciar a salvação em Jesus Cristo, que possamos com nossas vidas transmitir a tua graça e a tua verdade. Ó Deus, faze-nos conhecer mais, faze-nos ouvir melhor, faze-nos obedecer e guia-nos agora, em nome de Jesus. Amém.